Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 3 ao dia 9 de abril, começando aí uma semana de lua cheia no céu. Ela vai acontecer oficialmente no dia 6 de abril, quinta-feira, no signo de Libra, mais exatamente no grau 16 desse signo que fala muito sobre as nossas relações, sobre uma energia de diplomacia, de equilíbrio, de harmonia. Então, o que eu percebo na minha prática aí de anos já, né, prática terapeuta, astrológica, que existe uma certa ironia, digamos assim, no universo, que vem através dos opostos, que vem através desse contrário àquilo que a gente gostaria de vivenciar, de acessar. Então, o que acontece? Como a gente vai ter uma lua cheia que fala desses assuntos que eu acabei de citar, como de certa forma o Sol ele vai estar fazendo oposição a essa Lua e ele vai estar no signo de Áries, pode ser que a gente perceba um certo desequilíbrio, desarmonia, ou seja, o oposto daquilo que a gente deseja acessar. Por ser uma lua no signo de Libra, a gente poderia pensar que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, tudo vai se equilibrar naturalmente. Mas na verdade, como a lua cheia, ela fala de um conflito, de uma oposição entre Sol, que é a consciência, e a lua, que é o inconsciente, tanto coletivo quanto individual, aqui a gente tem um ajuste a ser feito. Na lua cheia, as nossas emoções reprimidas, elas vêm à tona, porque o inconsciente é iluminado pelo consciente solar, pela energia do sol, pela luz que ele emana e ilumina a lua, simbolizando aí os nossos conteúdos inconscientes. Então, é interessante observar o que surge nesses dias, como você se sente, qual é o seu termômetro interior aí, o seu radar interno em relação às suas emoções e também os acontecimentos externos que sempre servem, na verdade, de gatilho para aquilo que a gente está reprimindo ou se negando a olhar para dentro. A gente passa a maior parte do tempo vivendo a nossa vida, como você já sabe, né? Realizando coisas, fazendo coisas práticas, vivendo a rotina, fazendo aquilo que nos é pedido fisicamente falando, burocraticamente falando. Mas existem momentos do ciclo que pedem pra gente ir além da superfície física das coisas e observar aquilo que se passa mais no fundo da nossa alma, aquilo que está travando talvez uma situação que você acha que não muda, que não acontece, que não desenrola. A gente não percebe a relação clara, né? Muitas vezes, a maioria das pessoas, pelo menos não, essa relação que existe entre as nossas emoções, aquilo que a gente alimenta dentro da gente, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas angústias e aquilo que a gente está vivenciando na nossa realidade. Existe uma tendência, quando algo acontece, a imaginar que nós estamos nos sentindo tristes porque algo triste aconteceu. O que a gente não sabe ou não percebe tão claramente é que esse acontecimento triste, ele vem refletir uma tristeza que se encontra dentro da gente e que a gente não consegue expressar. E aí parece que um evento acontece para a gente expressar essa tristeza, para a gente colocá-la para fora. E aqui eu estou dando um exemplo de uma emoção específica, mas você pode pensar com qualquer emoção aqui.
Então, nessa semana de lua cheia, no signo que fala de equilíbrio, a gente vai ser convidado a equilibrar-se, a buscar esse equilíbrio. Ele não vai naturalmente ser, digamos assim, implantado na gente, porque a vida é um movimento de crescimento individual. Ou seja, cada pessoa tem que buscar o próprio crescimento, a própria expansão, o próprio caminho, porque existem inúmeros caminhos que vão chegar sempre no mesmo lugar. O nosso ponto de chegada, ele é o mesmo, que é a fonte primordial, que é a nossa volta para casa. A gente está aqui temporariamente, por mais desafiador que seja aceitar, porque do nosso ponto de vista, existe apenas essa vida material. Por isso é muito importante a gente se conectar espiritualmente, a gente observar aquilo que está além da matéria, porque com as coisas físicas é fácil a gente se identificar, porque elas estão à nossa disposição. A gente consegue ver, a gente consegue tocar, a gente consegue acessar através dos 5 sentidos. Mas aquilo que a gente chama de sexto sentido só vai ser ativado se a gente treiná-lo, se a gente parar um tempinho para ouvir o nosso mundo interno, ativar a nossa intuição. E aqui eu não digo nem no sentido de tentar se conectar com outros seres, tentar, enfim, ter esse tipo de experiência. Eu acredito que não é para todo mundo isso, nem todo mundo está preparado e não necessariamente é importante que se faça isso, porque o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento emocional, ele é muito nosso com a gente mesmo, ele é muito privado, ele é muito íntimo e cada um vai ter um desenrolar aí. A gente precisa perceber que a vida, ela parte do nosso ponto de vista pessoal. Para cada um, né? Na verdade, cada um está usando uma lente que está vendo a própria realidade, que está analisando esses dados que a pessoa vê, né? Pensando aqui em imagens, pensando aqui em pessoas, em acontecimentos, em sensações, mas é sempre uma percepção interna e pessoal e intransferível. Ninguém pode sentir por você ou você não pode sentir por ninguém aquilo que a pessoa está lendo de uma situação, aquilo que a pessoa está sentindo diante de um evento. Cada um é sempre um ser único e especial. Ao mesmo tempo que, se a gente analisar, todos nos conectamos naquilo que a gente sente, porque no fundo as emoções, elas são as mesmas, a nossa humanidade, ela é a mesma, todos somos humanos, logo sentimos, temos experiências muito parecidas, a gente está apenas em partes diferentes desse processo, em momentos diferentes, mas é muito interessante observar como a nossa experiência nos aproxima, como aquilo que a gente sente nos faz perceber que fazemos parte de um mesmo coletivo. Eu acho que é isso que nos aproxima, é isso que nos conecta, inclusive talvez por isso você esteja aqui ouvindo, porque aquilo que eu falo ressoa com você, é como se você estivesse falando isso que está saindo da minha boca agora, mas você não consegue expressar em palavras, então eu consigo fazer isso por você. E quando você ouve, é como se você estivesse falando, é como se você estivesse acessando essas informações e dizendo, realmente é isso que eu sinto também. Então começa a perceber e focar mais naquilo que nos conecta, mais naquilo que nos liga, que nos une, que nos torna
pessoas parecidas em suas questões, porque quando a gente foca naquilo que nos separa, naquilo que nos diminui, naquilo que nos distancia, a sensação que vem é um profundo vazio, porque a gente está se distanciando da gente mesmo. Se a gente pensar que somos que somos uma única frequência se expressando de diversas formas, a gente percebe por que dessa tendência a gente se conectar. Porque a gente sente algo muito forte quando a gente encontra alguém semelhante em vários sentidos. Por outro lado, o quanto a gente se isola, o quanto a gente sente a energia baixando quando encontra alguém que não está no mesmo momento, que não está no mesmo movimento e que não está na mesma frequência. Mas isso não significa que essa pessoa é diferente de você ou está afastada de você. E quanto mais você negar esse fato, mais distanciamento, isolamento, solidão você vai sentir. Eu tô falando isso porque essa energia da Lua em Libra, ela fala muito dessas nossas conexões, desse movimento de união que a gente tem com as pessoas, de perceber o quanto o outro, ele é um outro você. Ele é uma outra expressão do seu eu, só que ele tem outro corpo, outra forma, outra história, outro momento de vida, mas não deixa de ser você, numa outra forma de se expressar. E aqui eu tô falando do seu eu mais profundo, eu tô falando de quem você é em essência. E você pensar no outro dessa forma, por mais que no externo ele pareça diferente, pareça, enfim, perdido muitas vezes, né, nas suas escolhas, na verdade ele está apenas inconsciente desse fato. Assim como a gente esteve por muitos e muitos éons aqui, né, não é nem muito e muito tempo, são éons e éons, são vidas e vidas em que a gente viveu esse esquecimento. E quando a gente pensa dessa forma, no nosso mais profundo, não é uma coisa mental, é uma coisa que a gente percebe, que a gente sente, que a gente afirma, que a gente simplesmente sabe. Quando a gente olha para o outro dessa forma, todas aquelas sombras projetadas, todas as dores, todas as amarras, tudo aquilo que nos incomoda se desfaz, se dissolve diante de nós, porque a gente não está mais projetando nesse outro os nossos conteúdos egóicos, inconscientes, mas sim a nossa luz interna, sim reconhecendo no outro a luz que eu sou, que eu tenho em mim também. Eu sei que ficou muito metafísico tudo que eu trouxe aqui, mas foi o que o céu me trouxe e eu estou apenas traduzindo, esperando que essa mensagem tenha sido absorvida num nível mais profundo aí, para que você perceba, diante de qualquer situação que aconteça essa semana, que tudo não passa de uma simples ilusão. Os mais desafiadores acontecimentos que possam, né, chegar até você, eles na verdade estão mostrando aquilo que está armazenado dentro de você. Seus medos reprimidos, suas dores do passado que se repetem, não na mesma situação, mas no mesmo sentimento que desperta em você. Então a cura é justamente esse movimento, esse processo de aceitar a sua luz, de ativá-la, de se conectar mais com ela e de perceber que está tudo sempre buscando o perfeito equilíbrio, porque essa é a verdadeira natureza do universo. Quando a gente julga, a gente tende a não conseguir compreender num âmbito maior, mais profundo, aquilo que a gente está vendo. Quando eu falo de buscar o equilíbrio perfeito, vamos pensar na natureza selvagem. O quanto a gente tem variadas espécies lutando, entre aspas, pela sobrevivência. Existem os predadores
e existem aqueles que são predados. E esse movimento de caça e caçador, de presa e predador, ele é necessário para que haja o equilíbrio natural, porque se não houvesse predadores, não houvesse, né, esse mundo animal que se reequilibra, existiria uma espécie que se sobressairia, que esqueci a palavra agora, empestaria, que eu não queria falar como peste, né? Mas que se espalharia com em maior quantidade, e isso talvez afetaria o equilíbrio do ecossistema. O que eu quero dizer é que a gente não olha para um tigre e pensa que ele é ruim, que ele é maldoso, porque ele faz o que faz. Se a gente não julgar, a gente percebe que a natureza está sempre se reequilibrando e que morrer, no nosso sentido aqui físico, né, faz parte do processo de equilibrar, de equilíbrio, de reequilíbrio dessa natureza perfeita que a gente vê ao nosso redor. Como que a gente pode transferir essa analogia para a nossa vida? Eu quero que você pense de um olhar de não julgamento. Eu quero que você olhe para as pessoas consideradas tigres, digamos assim, para as pessoas que a gente julga como ruins, como negativas, como de mal com a vida, e a gente entenda que elas estão inconscientes. O tigre, ele não acha que ele está fazendo mal, matando, ele está só comendo. Da mesma forma, essas pessoas, elas acham, na ilusão delas, que elas estão buscando aquilo que é de interesse delas, digamos assim. Eu não estou dizendo que elas estão certas, mas eu também não estou dizendo que elas estão erradas. Eu quero que você trabalhe a neutralidade, o não julgamento e o quanto isso liberta a gente. Lembra de um mantra, né, que na verdade eu sempre falo lá para minha comunidade de caminhantes no Telegram, e eu sempre, na verdade eu falo algumas vezes desse mantra, que é o seguinte: não importa. Então aquilo que nos incomoda, num colega de trabalho que é muito ambicioso, ou numa pessoa da família que é muito preguiçoso, tudo isso segundo a nossa concepção, se você se pegar julgando, se você se pegar incomodando-se com isso, simplesmente pense: não importa. Não importa, simples assim, não é da minha conta, não cabe a mim julgar. Tenta achar uma maneira de se libertar desses julgamentos. Porque você vai estar se libertando daquilo que você está reprimindo e está projetando nessa situação. Por isso ela te incomoda. Então, aqui eu tô dando uma chave muito, muito, muito importante para você se libertar de situações que você possa estar vivendo em relação a outras pessoas ao seu redor. Porque aquilo que nos incomoda no outro diz muito respeito sobre nós mesmos, sobre aquilo que a gente vem negando, rejeitando, que a gente também sente, mesmo que a gente não admita, porque existe esse julgamento social de que certas coisas são erradas, de se sentir, de se dizer, de se fazer, mesmo que todo mundo faça, e certas coisas são esperadas, são saudáveis, são positivas, e aí a gente se permite expressar. E aquilo que é julgado como errado torna-se repressão, e a repressão, ela atrai mais daquilo até que esse sentimento se rompa dentro de você. Ela quer apenas ser expressada, aceita e acolhida para que ela possa ser integrada, e aí ela se dissolve e não vai mais precisar viver, né, atrair pessoas, situações que te incomodem dessa forma. A mesma pessoa, a mesma situação pode não te incomodar mais, porque você mudou dentro de você a percepção que você tinha desse fato. Então, aqui eu sei que é uma reflexão bastante profunda,
Tem uma parte prática aí para você treinar, que é o não julgamento, que é o mantra não importa, não é da minha conta, também serve nesse ponto aí de relacionamentos, digamos assim, quando você se deparar com situações. E isso vai liberar um espaço enorme no seu campo para que você possa olhar mais para você, para que você possa canalizar essa energia, criando mais harmonia interna. Então aqui eu quero que você pense que é um processo. O céu, ele não vai jogar brilhinhos mágicos na sua cabeça para você ter um estalo e simplesmente se tornar uma pessoa mais equilibrada, mas ele vai espelhar no seu campo os sentimentos, as questões que estão atravancando o seu caminho no sentido de se tornar uma pessoa mais equilibrada. Então, honre tudo o que acontece, honre todas as sensações que vierem à tona nessa semana, porque elas estão sendo mostradas a você para que você possa curá-las e integrá-las. E isso vai continuar acontecendo a cada lua cheia de todo ciclo, né? De todos os ciclos aí subsequentes, até a gente não ter mais nada que nos afete. Então, a astrologia, ela serve como esse grande guia, mas não significa que a gente vai passar a vida toda sendo afetado por isso, porque só vai trazer à tona o que já existe dentro da gente. Se não existir mais nada, não vai afetar, não vai nos trazer nada, e nós vamos nos sentir simplesmente livres e libertos dessas questões emocionais. Eu acredito que talvez, né, não para todo mundo, mas pode ser que demore um pouco, pode ser que são camadas e camadas, né, de vidas e vidas aí. Então, pra gente não desanimar, mas também pra gente não deixar de fazer esse movimento, tá? Em relação às luas da semana, na segunda-feira, dia 3, a gente tem a lua o dia todo no signo de Virgem. Virgem é um signo bastante prático, bastante metódico, bastante detalhista, dedicado também, porque não eficiente naquilo que ele se propõe. Então é uma energia mais prática mesmo, da gente fazer o que precisa ser feito, resolver o que precisa ser resolvido, de uma maneira muito prática mesmo, muito pragmática, tá? Mercúrio, que rege esse signo, acabou de entrar nesse mesmo dia no signo de Touro. Então, assenta mais energia mental para que ela pare, reflita, diminua o ritmo, porque antes Mercúrio estava em Áries. E aqui a gente vai continuar com esse pensamento concreto, com essa mentalidade de fazer as coisas buscando um resultado, talvez. Então, busque fazer aquilo que vai trazer um resultado prático, mas lembrando que existe o trabalho interno também. É que a mente, ela pode estar dessa forma, o que é bom quando a gente sai muito, né, desse mundo prático e entra em outros campos, digamos assim, emocionais, mentais, a gente tende a se perder. Então, Mercúrio em Touro, ele traz um maior assentamento, uma maior praticidade, uma maneira de lidar com tudo isso mais prática, o que ajuda a gente a não se perder emocionalmente ou mentalmente. Na terça-feira, a lua vai ficar em Virgem ainda até às 7 da noite, quando ela entra em Libra. Porém, a partir das 11 da manhã, a lua vai estar fora de curso, ou seja, ela não faz mais nenhum aspecto com outro planeta no signo, aí, enquanto ela tá, né, no signo de Virgem, até ela entrar em Libra. Esse momento aí, essa fase do dia das 11 às 7 da noite, é um período longo, então por isso que eu tô trazendo, ele pode trazer certa imprevisibilidade. Pode ser que encontros sejam desmarcados, né? Horas marcadas, reuniões, tudo que a gente tenha com horário, pode
corre o risco, não é que vai acontecer, ser desmarcado, atrasado, ou a gente acabar esquecendo algum detalhe, enfim, são coisas mais que fogem do nosso controle, e isso é uma coisa muito importante dentro do signo de Virgem, porque Virgem tende a ser um pouquinho controlador, no sentido de querer que seja tudo do jeito dele, querer que seja tudo muito perfeito aos seus olhos, né? Aos olhos de quem acredita naquilo. Então, as coisas meio que saem do planejado e afetam um pouquinho mais a gente, porque a energia tá bem nesse signo de Virgem, que é um pouco mais controlador. O que a gente pode fazer? Soltar a expectativa e fazer coisas com um ritmo mais cadenciado. Então, não marcar uma coisa atrás da outra, não sair em cima da hora, não criar expectativas em relação a nada. Ter um dia, principalmente uma tarde aí, né, mais leve, mais tranquila, com menos compromissos. Se puder resolver o máximo de coisas na segunda e na terça de manhã, seria o ideal. Mas sabendo que também não é nada grave, não é nada demais. Apenas estou trazendo a mensagem do céu aqui para vocês. Na quarta-feira, a lua fica o dia todo no signo de Libra. Quinta-feira, ela se torna cheia oficialmente às 1h30 da manhã. Então, na quarta-feira, quando a gente olhar para o céu, já vai ter uma lua cheia brilhando lá, iluminando a noite e mostrando justamente essa analogia que eu falei, porque o que a lua cheia faz? Ela ilumina um lugar escuro, que é a noite. Então, a gente consegue ver no escuro, a gente consegue ver aquilo que está escuro. Olha só como é simbólico e como isso fala dos nossos movimentos internos também. Como a gente vai estar com um farolete, né, uma lanterna iluminando os nossos cantos mais escuros da alma, para a gente poder enxergar aquilo que tá ali, pra gente não ter medo de olhar para isso, porque às vezes o que parecia uma coisa muito assustadora numa noite mais escura, quando a lua tá cheia, a gente enxerga os contornos perfeitamente e a gente consegue ver que às vezes aquilo que parecia um monstro era só a sombra do abajur, por exemplo, que estava desligado. Então, é uma analogia bem interessante para a gente ter em vista. Então, na quarta-feira, como a lua já vai estar em Libra, como ela já vai estar às vésperas de ficar cheia, pode ser um dia mais desafiador, pode ser um dia que as coisas venham à tona, pode ser que você já esteja sentindo desde antes, mas a quarta-feira é um dia a se observar. Não significa que vai acontecer nada, nem que tende a ser um dia negativo, pelo contrário, lembra sempre de ver as coisas como bênçãos disfarçadas de eventos não tão agradáveis, tá? Por outro lado, a gente também pode ser brindado com bons encontros, com pessoas especiais na nossa vida. Lembra que eu falei de focar nos laços, nas conexões positivas, naquilo que nos une, porque isso também vai fazer você atrair pessoas afins para sua vida, atrair pessoas que vão agregar nesse sentido, e não pessoas que vêm diminuir, que vêm trazer as suas sombras, mas pessoas que vêm espelhar a sua luz também. Então pode acontecer todos os tipos de encontro aqui na quarta e na quinta-feira. Seria interessante, num movimento consciente aqui, você entrar em contato com pessoas que você ama, você mandar uma mensagem dizendo o quanto elas são importantes para você, você retomar laços e fazer conexões, porque a gente tem uma tendência a ficar esperando do outro, que o outro faça, que o outro fale, que o outro demonstre, e a gente se esquece que nós também podemos ser essa pessoa que faz aquilo que a gente espera. Às vezes tem alguém que está esperando da gente a mesma coisa que a gente está esperando dela. Então, nós podemos também fazer esse movimento
e nos abrirmos mais, expressarmos mais aquilo que a gente sente e perceber como a energia muda, como as relações elas mudam em consequência disso, do que quando a gente se fecha, cria uma muralha ao nosso redor e espera que o outro tente pular esse muro, romper essa muralha para chegar até nós, e a gente não percebe que estamos cercados pelas nossas próprias atitudes de autodefesa. Na sexta-feira, a lua vai amanhecer em Escorpião e ela vai passar sábado o dia todo ali. Como a gente vai estar com essa energia intensa da lua cheia ainda muito forte, pode ser que a gente sinta emocionalmente o trabalho sendo feito. Escorpião é um arquétipo muito poderoso de cura, de transformação, de transmutação. Libra, ele é um signo do elemento ar, então todos esses processos, eles acabam sendo muito mentais, fica muito na mente, ainda mais uma mente de Mercúrio, em Touro, então muito prática, muito pragmática, muito racional, pensando, né, em vez de sentir. E aí, na sexta e no sábado, a gente vai ter a oportunidade de trazer para o sentimento, de absorver e trabalhar o que aconteceu num sentido mais profundo, buscando a cura e a transmutação de tudo isso. Sexta-feira é um dia muito movimentado no céu, com muitos aspectos acontecendo, e isso pode se refletir num dia mais agitado também. Muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, ou nada acontecendo externamente, mas dentro uma borbulha de emoções, muitos sentimentos, muitas sensações, muitas elucubrações, né? E a gente tendo que lidar com tudo isso, sabendo que é pro nosso bem, sabendo que eu posso sair de um círculo vicioso mental, emocional e fazer alguma coisa para romper esse ciclo, pensar de uma maneira diferente, sentir de uma maneira diferente, usar o mantra não importa, né? Não faz diferença, eu escolho pensar de outra forma. Tenta ter consciência sobre o seu mundo interno, o que você está sentindo, o que você está pensando, e usar conscientemente esses, como eu posso dizer, esses movimentos de quebrar o ciclo, eu esqueci a palavra aqui, eu não tô conseguindo me expressar muito bem, mas esses, não intrusos, mas esses movimentos de deixa eu quebrar esse ciclo, deixa eu me intrometer, é essa palavra que eu queria, se intrometer nesses ciclos e fazer essa quebra, né, através desse movimento consciente de, não, eu não penso dessa forma, agora eu penso de outra forma, não importa, ou a partir de agora eu vou pensar assim, não acreditar em tudo que a sua mente te diz, não achar que o seu pensamento, ele pensa por você, né, ser esse agente ativo que pensa, e não que é pensado, porque a gente não percebe, mas a maioria das pessoas tem o pensamento como um movimento passivo, não ativo. Ele é pensado, ele não pensa, e as pessoas não percebem isso, que não são elas que pensam, mas elas são pensadas através de pensamentos automáticos e repetitivos, muitas vezes implantados do externo. Coisas que alguém falou, que ela viu na TV, ou seja, implantes alimentares que ela alimenta e nem percebe que não é ela que pensa aquilo. No sábado tá mais tranquilo o céu, então a gente pode ter uma calmaria aí, um dia mais tranquilo para fazer o que precisa ser feito, mas com um termômetro interno mais ameno, digamos assim. E aí no domingo, a lua entra em Sagitário às 10 da manhã e passa o dia todo ali. É um dia mais interessante para fazer algo fora, para movimentos externos, de sair, de passear, de viajar, de estudar, de buscar expandir a sua consciência de uma maneira direcionada, digamos assim. Fazer coisas que vão nos preencher, que vão nos trazer algo positivo, que vão expandir os nossos horizontes.
porque essa lua ativa Júpiter que está em Áries, então é muito fogo, né? É um movimento de busca pela nossa identidade, busca por aquilo que nos preenche, busca por coisas que a gente quer fazer. Então parte muito de um incentivo pessoal, daquilo que eu realmente quero, de um impulso pessoal. Eu desejo isso, então eu vou em direção a isso. Olhar para aquilo que você deseja de verdade e fazer algo nesse sentido, dar um passo ou fazer algo que você deseja nesse dia. Então é isso que eu tenho para trazer sobre essa semana de lua cheia. Eu espero de verdade que essas reflexões, que essas informações, que essas inspirações que eu trago aqui possam ajudar, favorecer o seu planejamento semanal e fazer com que a sua vida seja cada vez mais consciente e inspirada. Esse é o meu papel aqui, e se eu conseguir tocar pelo menos uma pessoa, eu já me sinto extremamente feliz e realizada. Então eu desejo uma excelente semana para você, cheia de coisas boas, de boas percepções, e que o equilíbrio possa ser alcançado de uma maneira leve e fácil. A gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme. Tchau, tchau.